Canal Ligados no Flu chegando para você a partir de agora com um pacotão de notícias, informações sobre Fluminense e Vasco, sobre Libertadores, números impressionantes da campanha do Fluminense em 2023, informações sobre o goleiro Fábio, tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência, obrigado pela sua amizade. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo e esse é o canal Ligados no Flu. Quero começar mandando um abraço pra galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha. A Mara Rúbia nos assiste em Aracruz, no Espírito Santo. O Hunter Gameplay em Macaé, no Rio. O João Sanches em West Palm Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. O Elivelton Costa em Macapá. E a Francisca Souza nos acompanha em Bacabal, no Maranhão. Mandar um abraço também pro DJ Marcos da Flu Texas, que nos enviou esse vídeo aí, ó, da confraternização, da reunião da galera lá no Texas, nos Estados Unidos, acompanhando o último jogo do Fluminense, a vitória sobre o River Plate. Vamos acompanhar. Obrigado, então, ao DJ Marcos e a toda a turma da Flu Texas que acompanha o canal Ligados no Flu. Um grande abraço a todos vocês. Simbora com informações, porque a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores termina nesta quinta-feira, né, dia 4 de maio, e o Fluminense pode terminar essa fase de grupos como o único time com 100% de aproveitamento. A única equipe que pode se igualar ao Fluminense é o Racing, da Argentina, que enfrenta o Flamengo. O Racing tem 2 vitórias, se vencer, completa 3 vitórias na competição e aí atingiria 100% de aproveitamento, se igualando ao Fluminense. Fora isso, nenhuma equipe mais pode atingir o 100% de aproveitamento nesta competição. Apenas o Racing que pode se igualar ao Fluminense. Fluminense, por enquanto, com a melhor campanha desta Libertadores da América. O Fluminense também, por enquanto, é o único que recebeu a premiação de $300 mil da Conmebol nos 3 jogos que disputou, né? Porque a partir desse ano, você se lembra, a Conmebol estipulou um prêmio de $300 mil por vitória nesta fase de grupos. O Fluminense venceu os 3 jogos, então acumulou $900 mil, algo em torno de 4,5 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia desse valor, ele é maior do que o valor que as equipes receberão na Copa do Brasil, que se classificarão para as quartas de final da competição. O Fluminense pega o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Se avançar para as quartas de final, vai receber R$4,3 milhões. O Fluminense já recebeu um valor maior do que esse pelas 3 vitórias na Libertadores da América. Lembrando que, além do prêmio de $300 mil, as equipes também recebem um prêmio de $1 milhão por cada jogo em casa. Então, o Fluminense já realizou 2 jogos, já acumulou também mais $2 milhões nesses jogos, algo em torno aí de R$10 milhões, um pouquinho menos, na verdade, porque o dólar teve uma pequena queda. Mas, de qualquer forma, o Fluminense já faturou um bom dinheiro com essa Libertadores da América, ainda tem mais 3 jogos pela frente. Primeiro o The Strongest, fora de casa, depois o River, fora de casa também, e na última rodada encara o Sporting Cristal dentro do Maracanã. Bom, e o goleiro Fábio, gente, a gente trouxe aqui na semana passada a entrevista ao Sport TV, ao canal Sport TV, do dono da SAF do Cruzeiro, né, o Ronaldo Fenômeno, em que ele falava que as portas do Cruzeiro estavam abertas para o goleiro Fábio quando ele quisesse retornar para o Cruzeiro e encerrar a sua carreira. O Fábio foi perguntado sobre esse assunto pela Rádio Itatiaia de Belo Horizonte após a vitória do Fluminense sobre o River Plate. Ele respondeu o seguinte, ele disse que, ele foi perguntado se ele ouviu a entrevista do Ronaldo, ele disse que não viu, mas ele recebeu mensagens de muita gente, pessoas que estavam, né, comentando sobre esse assunto, e ele respondeu assim, ó, estou focado no Fluminense, tenho contrato até dezembro, estou bastante feliz. E aí depois ele completa, dizendo que durante toda a carreira dele, ele sempre se dedicou ao máximo ao clube, né, onde ele tinha contrato, durante todo o contrato dele, ele se dedicou ao máximo, e que quem sempre norteou a direção dele, quem sempre, né, determinou a direção da carreira dele foi Deus e o trabalho.
quando ele estava no Cruzeiro, quando ele resolveu assinar com o Fluminense e que ele vai continuar seguindo assim. Ou seja, ele deu uma resposta que não responde muita coisa, responde apenas que ele vai cumprir o contrato dele com o Fluminense até o final do ano. E aí, gente, nem dá pra gente, né, questionar muito a resposta dele, porque a gente não sabe nem se o Fluminense vai fazer uma proposta de renovação para ele. Eu acredito que sim, eu imagino que sim. Mas, a partir do momento que ele tiver uma proposta de renovação de contrato, aí ele pode dar uma resposta até mesmo mais direta, né? Porque ele, por enquanto, o que ele tem? Um contrato com o Fluminense até dezembro, ponto. A partir daí depende de muitas coisas. Depende se o Fluminense vai fazer uma proposta de renovação, eu acredito que sim. Né? Se o Cruzeiro vai fazer alguma proposta para ele, se outro clube vai fazer uma proposta para ele. Então, por enquanto, o que ele tem para dizer é isso mesmo. Tenho contrato até o final do ano, vou cumprir, estou feliz e é isso. E é isso, não tem muito mais o que dizer. Eu espero realmente que o Fluminense faça uma proposta de renovação pelo Fábio, porque eu acho que ele tem condições de jogar aí mais 1 ou talvez 2 anos aí em alto nível. Fábio é hoje um dos mais importantes dessa equipe do Fluminense. Goleiraço realmente, e é o melhor goleiro do Fluminense dos últimos anos aí. Gente, números agora sobre essa campanha do Fluminense fantástica em 2023. Eu queria trazer aqui, olha só, gente. O Fluminense disputou no ano até agora 23 jogos, somando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Carioca. Aproveitamento do Fluminense na temporada, 74%. São 23 jogos, 17 vitórias, 5 derrotas e 1 empate apenas. 1 empate, 74% de aproveitamento. 54 gols marcados, média de mais de 2,3 gols por jogo, DNA extremamente ofensivo do Fluminense, e apenas 15 gols sofridos, ou seja, o Fluminense sofreu menos de 1 gol por partida até agora, durante toda a temporada. E detalhe, desses 23 jogos, em 10, quase a metade, em 10, o Fluminense marcou 3 ou mais gols. É impressionante, impressionante. O Fluminense fez 3-0 no Audax, 3-0 na Portuguesa, 5-0 no Bangu, 7-0 no Volta Redonda. Vocês observem, tudo sem tomar gol. 3-1 no Sporting Cristal, 4-1 no Flamengo, 3-0 no Paysandu, 3-0 no América, 3-0 no Paysandu e 5-1 no River Plate. E aí você vai pegar esses números e vai mostrar o seguinte, né? Que entre esses 10 jogos, essas 10 partidas com 3 ou mais gols, o Fluminense teve um jogo muito difícil na Libertadores contra uma equipe tetracampeã da competição, que é o River Plate. Teve uma final de Campeonato Carioca contra o seu maior rival, onde ele tinha que reverter um placar, algo que nunca havia acontecido nas decisões do Campeonato Estadual. Teve um 7-0 numa semifinal de Campeonato Carioca. Aí muitos vão dizer, mas foi contra o Volta Redonda. Aí eu vou dizer e vou te perguntar, qual foi a última vez que você se lembra de uma equipe vencendo por 7-0 numa semifinal de Campeonato Carioca contra qualquer adversário? Porque constantemente a gente vê equipes de menor investimento chegando às semifinais do Campeonato Carioca. Isso não é novidade. Qual foi a última vez que você viu um time vencer outro em uma semifinal de Estadual do Rio por 7-0? Eu não me lembro. Então não importa se foi o Volta Redonda, era uma semifinal e o Fluminense também tinha que reverter o placar. Então, realmente são números impressionantes deste início de temporada. Já estamos chegando no mês de maio e o Fluminense parece que, tá pegando uma curva cada vez para cima, Cada vez para cima, só evoluindo essa equipe tricolor. Vamos ver aonde a gente pode chegar em 2023. Simbora então falar sobre Fluminense e Vasco no próximo sábado, 9 da noite no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, 4ª rodada. O jornalista Marcelo Neves do Grupo Globo informa que mais de 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. 2 setores estão esgotados, o setor sul e o setor leste inferior. A venda para o público em geral começou na noite desta
quarta-feira. O Vasco vai ter direito a 10% da capacidade dos ingressos e não vai haver venda para a torcida do Fluminense no setor norte. As cadeiras vão ficar vagas e apenas um pequeno espaço do setor norte será destinado aos torcedores vascaínos. Então, mais de 30 mil ingressos, expectativa aí de um público na casa de 45, 50 mil pessoas no próximo domingo no Maracanã. O time do Fluminense volta aos treinos nesta quinta-feira, visando esse clássico contra o Vasco, e aí o técnico Fernando Diniz vai começar a definir o time. A tendência é que o Diniz coloque uma equipe titular. Essa é a tendência, a gente vem acompanhando aí que o Diniz não gosta de poupar, mas a tendência então é o time completo com uma dúvida. O atacante Keno, que deixou o gramado contundido na partida contra o River Plate, ainda no primeiro tempo, foi substituído pelo Lima. O Fluminense não divulgou nenhum boletim médico sobre a situação do Keno, se é grave, se não é, que tipo de lesão que é, nada. O Fluminense não divulgou nenhuma informação, pelo menos por enquanto, pelo menos até a hora da gravação desse vídeo. A tendência é que se o Keno não jogar, o Diniz escale o Lima no meio de campo, porque essa foi a substituição que ele fez no decorrer da partida contra o River Plate. Então eu estou me baseando pelo que o Diniz fez no jogo contra o River. Mas se ele fizer, por exemplo, a opção por escalar um atacante a mais, pode ser que o escolhido seja o John Kennedy, que tem entrado muito bem nos jogos e tem jogado bem, inclusive. Então, é isso, pessoal. O Diniz, então, começa hoje a definir o time, o último treino na sexta-feira, para saber se o Fluminense vai poder contar com o Keno ou não para esse jogo. Meus amigos, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Um grande abraço a todos, até a próxima.